Bem-vindos ao nosso canal da Solidária TV. Neste canal irão encontrar muitas coisas, entre elas, muita informação sobre a nossa instituição, muitas atividades e, sobretudo, muita Palavra de Deus. Para qualquer dúvida, não hesite em entrar em contacto connosco. Recobra ânimo e alista-te para a batalha. Toda a gente sabe que quando um exército se prepara para ir à guerra, para batalhar, há sempre uma ação de incentivação, uma ação psicológica e não só, de poder animar, de poder criar expectativa em todos aqueles que vão estar na frente da batalha a lutar. Porquê? Qual o comandante, qual o general que quer ver um exército à sua volta desanimado? Então é feita uma preparação e são feitos briefings, reuniões, etc, com o batalhão, com a equipa que vai lutar e há uma mentalização. E a mentalização nunca é uma mentalização derrotista, é uma mentalização de vitória. Amém? Então, quando eu ponho este título, Recobra ânimo e alista-te para a batalha, é também com a expectativa de poder transmitir ânimo para que tu possas sair daqui animado. Embora que, muitas vezes, para nos animarmos e para podermos sair daqui com uma mentalidade de vitória, temos muitas vezes que ser confrontados com a nossa realidade. Amém? Temos que ser confrontados com a nossa realidade. Não resulta camuflarmos os problemas, não resulta camuflarmos as situações. Pelo contrário, quando camuflamos as situações, quando camuflamos as adversidades, então não vamos estar preparados para a batalha, porque vai ser um engano. E então há realmente que fazer uma preparação e a palavra de Deus é aquilo que nos prepara para a batalha. E por isso a palavra de Deus, para além de nos confrontar, para além de evidenciar quem nós somos, a nossa situação e também evidenciar aquilo que é o propósito de Deus para aquilo que Ele quer que nós sejamos, é também, a palavra de Deus é também uma motivação, um incentivo para que nós possamos sair de cada vez que nos reunimos e de cada vez que ouvimos a sua palavra, que o Senhor quer é que possamos sair com ânimo. Ânimo porque há uma batalha pela frente. Amém? Há uma batalha. E soldados, o exército que esteja adormecido provavelmente vai perecer, vai ficar caído. Muitos do povo de Israel não se animaram com aquilo que era a palavra de Deus e a mensagem de Deus, que era uma mensagem que não era fácil de ouvir, não era uma mensagem que pudesse ser fácil de ser correspondida. No entanto, aqueles que teimosamente, aqueles que abnegadamente, aqueles que fielmente confiaram em Deus, seguiram pelo deserto. Conseguiram permanecer e conseguiram ir pelo deserto. Mas houve muitos que não quiseram e começaram a pôr os ses e os mas e os talvez. E esses foi aqueles que ficaram caídos no deserto. E connosco é a mesma coisa. Temos que alimentar-nos da palavra, sermos cheios de fé pela palavra, animados pela palavra. Porque o exército tem que estar preparado para a batalha, porque a batalha está aí. Eu não sei se se lembram, por vezes é preferível não ver as coisas negativas no sentido para não nos desanimarmos. Isto significa dizer que é preferível não atentarmos às coisas que aparentemente e humanamente são motivo de derrota nas nossas vidas. Porque quando atentamos às coisas que são negativas na nossa vida, quando só colocamos os olhos nas coisas que são negativas ao nosso redor, saímos desanimados. E por isso eu punha, por que te desanimas? Porque te desanimas se Deus te chamou para uma vida em vitória. Amém? E uma vida em vitória não é significado de uma vida sem problemas, uma vida sem contrariedades. Senão que uma vida em vitória é uma vida que confia que a batalha principal é do Senhor, é Ele que a vai travar. Se tu e eu somos obedientes, Ele vai nos dar a vitória. Amém? A batalha não tem que ser travada por nós, a batalha é travada por Deus.
E nós somente temos que obedecer, porque vamos ser partícipes dessa vitória. Porque o Senhor não vai ser partícipe de uma derrota connosco. Por isso o Senhor não ficou lá caído no deserto com aqueles que ficaram caídos no deserto. O Senhor avançou com aqueles que quiseram avançar. E é tempo de avançar. É tempo de investires-te da palavra de Deus e avançares. Não te estagnes pensando que estás a fazer a batalha, porque aquele que está estagnado não está a travar a batalha. E é um desperdício de tempo, recursos físicos, enfim, é um desperdício a toda a ordem. E a propósito de ânimo e de desânimo, que eu creio que é uma coisa que aflige a todos nós, pontualmente, pode vir a cada um de nós. Umas vezes parece que estamos mais animados, outras vezes parece que estamos mais desanimados. O ânimo pode ter várias origens, o desânimo pode ter várias origens. E eu gostaria de ler Provérbios 18:14. Diz que o espírito firme sustém o homem na sua doença. Algumas versões dizem o ânimo do homem. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Quando tu estás animado, tu suportas a tua própria doença, tu suportas a doença dos demais. Quando tu estás animado, tu consegues fazer coisas que em desânimo não as consegues fazer, porque a seguir diz, e o espírito abatido, o homem desanimado, dizem algumas versões, o homem desanimado, quem o suportará? Quem o sustentará? Esta é uma palavra que nos deve advertir para a importância de não nos deixarmos desanimar. Para a importância de não deitarmos os braços para baixo e deixarmos de desanimar. Socorrer-nos daquilo, tudo o que esteja ao nosso alcance, contando que não desanimemos. Porque desanimados não vamos avançar. Desanimados não vamos estar na frente da batalha. Desanimados vamos ser um peso. Desanimados vamos ser uma contrariedade. Desanimados não vamos viver felizes. Desanimados não vamos viver completos. Desanimados não vamos obter vitória. Desanimados não vamos obter satisfação em tudo aquilo que fazemos. E eu creio que em tudo aquilo que fazemos, a palavra de Deus diz que o agricultor é aquele que come das primícias, é aquele que prova primeiramente o fruto. E muitas pessoas, muitas vezes, em desânimo, fazem muitas coisas, trabalham muito, mas não provam o fruto. Porquê? Porque não têm contentamento naquilo que fazem. Porquê? Porque estão desanimadas. Então, o desânimo será algo que temos que combater nas nossas vidas, identificar. E, primeiramente, o desânimo tem que ser identificado. A origem do desânimo. Há uma principal, mas há umas sub-razões pelas quais começa muitas vezes a entrar o desânimo. E é delas que nós temos que tratar, é essas razões que nós temos que identificar. Cada um tem que identificar a razão pela qual cai em desânimo. E tudo aquilo que faz-o sem sentido. Tudo aquilo que faz-o em contrariado. Tudo aquilo que faz por obrigação. E isso não é estar na batalha. Porque para estar na batalha temos de estar com o espírito de vitória. Amém? Temos de estar com o espírito de vitória, porque foi esse espírito. A palavra de Deus diz que Deus não nos deu um espírito de cobardia. E às vezes pensamos que cobardia é só quando alguém nos oferece porrada, nós fugirmos, para não levarmos porrada. Isso não é ser cobarde, provavelmente isso é ser sábio. Pelo menos não vais parar ao hospital. E gastas menos em pensos. Muitas vezes isso não é a cobardia. A cobardia é a incapacidade que nós temos de identificar os nossos próprios erros e de os colocar diante do Senhor e trazê-los à luz e dizer, eu tenho este problema, eu tenho aquele problema e eu tenho outro problema. É destes problemas que eu tenho que tratar na minha vida, porque são estes os problemas que sempre me levam ao charco. São estes problemas que me sempre levam a viver uma vida em desânimo. Praticamente é sempre as mesmas motivações, a mesma origem. Se tu já identificaste a origem, se tu identificas a origem, estás no bom caminho, coloca diante de Deus e ora muito ao Senhor para que possa
ajudar-te nessa área, porque há vários motivos pelos quais podemos desanimar. Eu gostaria que pudéssemos abrir as nossas Bíblias e pudéssemos passar aqui no visor Mateus 26, 41, onde diz a palavra de Deus: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A falta de vigilância pode nos levar ao desânimo. A falta de vigilância. Vigilância não é andar a observar aquilo que os outros fazem. Vigilância não é observar aquilo que os outros fazem ou deixam de fazer. A principal vigilância que tu tens, tu e eu temos que fazer, é a nós próprios. Por isso é que a palavra de Deus diz: vigiai e orai. Sim, eu a partir de hoje vou ser uma pessoa atenta, eu vou estar à porta, à entrada, a ver quando chegam e quando saem, para ver de que maneira chegam e de que maneira saem. Sim, no nosso ministério, na área social, há ordens para fazer isso, por vezes. Olha, a equipa tal, vê lá aí, espera lá aí por eles aí à porta, vê lá como é que eles estão, como é que eles vêm, qual é o ânimo que eles trazem? Vêm animados ou vêm desanimados? Eles hoje vêm animados, até os olhos se riem. Mau assunto. Não é? Estamos a falar de outra coisa, estamos a falar noutra área, estamos a falar na área, naquilo que concerne ao espiritual, à nossa vida, que é necessário vigiar para que não desanimemos, porque o desânimo é retrocesso. O desânimo é retrocesso. O desânimo é marcar passo. E quando tu marcas passo, como a mim me faziam marcar passo lá na parada em Vila Franca, lá na Marinha, nessa bendita Marinha onde eu andei, e faziam marcar passo, eu na altura não entendia porque é que eu tinha que estar 1 hora a marcar passo, 1 hora. E se alguém se portava mal, estávamos 2 horas a marcar passo. Ao final de 2 horas a marcar passo, cansados, íamos para a cama sem resultado nenhum. E aquele que está em desânimo não está a obter resultado nenhum. Foi comissionado para a batalha, mas por um motivo ou por outro está desanimado. Não vigiou. Não foi vigilante consigo próprio. Muitas vezes essa falta de vigilância connosco próprios, ela é o resultado do nosso muito cuidado pelos outros, do nosso extremo zelo por vigiar os outros, por saber aquilo que os outros fazem, por saber aquilo que os outros dizem. Hoje em dia as redes sociais são uma forma tremenda de vigiar. E há pessoas que gostam de ser vigiadas nas redes sociais. Eu detesto. Digo de coração aberto. Detesto quando as pessoas gostam de ser vigiadas nas redes sociais. Vai uma selfie. Olha, hoje estou aqui, trago. Vou para ali. Olha, uma selfie. Olha, hoje estou aqui. Trago. Vigiem-me. Vejam por que caminhos eu ando. Vejam o que é que eu faço com a minha família. Vejam tudo aquilo que se passa com a minha vida. Hoje é assim que gostamos, temos este desejo, não é? Temos este desejo. E há outras pessoas que vão às redes sociais só para onde é que anda este? O que é que ele anda a fazer? Epá, mas como é que pode ser? Então ainda na semana passada disse que estava o fim de semana. Já está outra vez de fim de semana? Já está outra vez a tirar fotografias na praia? Vigiar os demais. E a nossa mente começa a andar embrenhada naquilo que é a vida dos outros, naquilo que é aquilo que os outros fazem, por mais puro ou por menos puro que seja, não é da nossa competência, e descuramos e esquecemos-nos que é nós que temos que vigiar. E vigiar o quê? O que é que nós vamos vigiar em nós? Principalmente as nossas palavras. Vigiar as palavras. Tu vigias as tuas palavras? Ou conforme diz o povo, conforme dizemos nós, não é? Os portugueses, ou pip, postas de pescada. Ficava mal aqui, não é? Se fosse só para nós aqui até dizia a palavra. Depois está aí o streaming e está assim, olha aquele pastor ali atrás do púlpito e diz aquilo, não é? Pip, postas de pescada. És tu desses que fazes pip, postas de pescada? Porque muitas vezes as nossas palavras não são vigiadas. E sabes, a palavra, desde criança, que me lembro que uma tia onde eu fui criado, que dizia, porque eu andava sempre à padrada, aliás, partir uma cabeça várias vezes. Para os mais jovens, não, naquela altura não havia smartphones, não, ainda não havia. Não havia tablets.
Havia o jogo da apanhada, das escondidas e a pedrada, que era um jogo fantástico. Uns escondia-se num prédio que estava a ser construído e os outros atiravam pedradas cá de baixo. E a mim partiram-me a cabeça pelo menos 2 vezes dessa maneira. De noite, que era para ser mais, não é? Agora a gente pensa que os miúdos, eu às vezes penso que o meu filho a jogar esse jogo da guerra e não sei o quê, está-se a encher de motivações bélicas e não sei o quê, isto faz mal ao miúdo. Eu era pior, eu levava pedradas e atirava pedradas, só não era eletrónica, era mesmo a sério. É a realidade. E então a minha tia, a propósito das pedradas, a minha tia dizia, olha, uma pedra fora da mão é como uma palavra fora da boca. Já está. Vai ter um resultado. Alguma coisa ela vai acertar. E nós, muitas vezes, com as nossas palavras, porque não as vigiamos, acertamos em alguém. Acertamos em alguém. E quando fazemos pontaria, acertamos mesmo. Porque somos bons a fazer pontaria com as palavras. Isso é vigiar. Ou falta de vigilância. Mas vigiamos as palavras dos outros. E as nossas? Quem é que vai vigiar? Então, quando a palavra de Deus diz vigiai e orai, não é vigiar os demais, no meu ponto de vista, é vigiar a nossa própria vida. Para quê? Para que através daquilo que dizemos, não venha a surtir um efeito que ao final vai redundar em nós e caiamos em desânimo. E por isso muitos dizem aquilo que querem e lhes apetece, quando querem e lhes apetece, sem medir, e estão como estão, desanimados. Pensam que as motivações são outras. Provavelmente pensam que a culpa é dos demais. Mas eu creio que não é uma falta de vigiar os outros, é uma falta de vigiar a si próprio. Sabes o que é que podes vigiar mais? Os pensamentos. Não só as palavras que dizes, mas os pensamentos. Os pensamentos devem ser vigiados. A palavra de Deus diz que Deus tem pensamentos de bem para nós e nós devemos ter pensamentos de bem também. Porque o Senhor ensina-nos isso. Tu tens pensamentos de bem em relação às pessoas? Quantas pessoas neste ministério tu não consegues ter pensamentos de bem? E tu pensas que isso é normal porque a pessoa te feriu, a pessoa, através de palavras, lá está, através de palavras te feriu, a pessoa fez, a pessoa aconteceu, a pessoa tomou uma atitude má, e tu pensas que deves pagar da mesma moeda. E então, cortas relações. Então os teus pensamentos em relação àquela pessoa são sempre os mesmos. Quanto mais longe da vista, melhor. Quanto mais longe da vista, melhor. Agora, isso não te resulta em bem. Isso não é motivo de ânimo para a tua vida. Porque a única coisa que estamos a fazer é fugir da nossa própria realidade. Porque fomos chamados para ser transformados, não para viver como vivíamos anteriormente. Cá se paga, como é que é? Cá se faz, cá se paga, não é? Quantas vezes eu vejo isto neste ministério? Cá se faz e cá se paga. Quantas vezes? Curiosamente por pessoas que frequentemente caem em desânimo. E estão como estão, desanimadas. Cá se faz, cá se paga. Não há volta a dar. As nossas atitudes também têm que ser vigiadas. Palavras, pensamentos e atitudes. Quando tu tens uma atitude, ela vai ter um reflexo em alguém. Pode ser bom e pode ser mau. Que as nossas atitudes não sejam motivo de redundar em desânimo para nós. Porque acumulamos maus relacionamentos através das palavras que dizemos, dos pensamentos e das atitudes. Acumulamos e vivemos isolados. E só partilhamos as coisas com algumas pessoas. E pouco. É viver uma vida isolada. Não caias em desânimo porque foste comissionado para a batalha suprema. Fomos comissionados para ser filhos de Deus e guerreiros em Cristo. Amém? Foi para isso que fomos comissionados. Levanta-te para a batalha. Erga-te. Falta de vigilância é tremenda.
na nossa própria vida. Gostaria que abríssemos as Bíblias no livro de Tito, capítulo 1, verso 16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Esta passagem bíblica causa-me um determinado temor. Porque é muito fácil professarmos que conhecemos a Deus, é muito fácil para mim professar que conheço a Deus, mas ao final o Senhor confronta-me e diz-me: mas cuidado, as tuas obras, elas testificam daquilo que tu dizes? O teu caminhar, as tuas palavras, os teus pensamentos em relação aos demais, testificam daquilo que tu dizes que conheces a Deus? Tu conheces a Deus? Porque a palavra de Deus diz que Deus tem pensamentos de bem. Conhecemos verdadeiramente a Deus? Ou estamos ainda no processo de que queremos que saibam que conhecemos a Deus? Eu não necessito que vocês saibam que eu conheço a Deus. Eu necessito conhecer a Deus. Eu não necessito demonstrar que a minha vida é assim, assim, porque eu conheço a Deus. Eu necessito conhecer a Deus. A minha vida não é para exposição. A minha vida é minha e é comigo e com Deus. Eu não necessito do Facebook para dizer quem eu sou. Eu não necessito do púlpito para eu dizer quem eu sou. Eu necessito de conviver contigo para que tu saibas quem eu sou. E eu necessito de conhecer a Deus. Há pessoas que caem em desânimo com muita facilidade. E porquê? Porque conforme a palavra de Deus diz, são desobedientes. Dizem que conhecem, mas no final, pelas palavras, pelas atitudes, pelos pensamentos, continuam em desobediência a Deus. Não é que são pontualmente, não é que cometam pontualmente uma desobediência. Continuam sendo desobedientes a Deus. Porquê? Porque não mudam os seus caminhos. Não mudam o formato, o padrão de comportamento. Um padrão que, claro está, e já há muito demonstrado nas nossas vidas, que Deus rejeita para nós, porque sabe que esse padrão de comportamento é aquilo que nos leva a cada momento, a cada etapa, em cada ciclo, como a menstruação das mulheres, a cair em desânimo. A cair em desânimo. E eu creio que isto é suscetível de acontecer a todos nós. Por isso, todos nós somos responsáveis por identificar o que é que nos leva a cair em desânimo. E a tratar com esses assuntos. E a tratar com essas áreas. E a expor essas áreas. Claro que a exposição não é frondosa, não é maravilhosa. Claro que a exposição, principalmente num meio em que toda a gente se conhece e que temos que coabitar uns com os outros, em que temos que trabalhar uns com os outros, em que temos que ir ao congresso todos, em que temos que vir à igreja todos. Claro que isso é uma exposição que não é apetecível, mas é necessária. Claro que fazemos aqui uma vigília e as pessoas que estão carregadas de problemas, de situações, estão em desânimo, são várias pessoas, não saem à frente para pedir socorro. Não saem. Porquê? Porque continuam a ser desobedientes a Deus. A desobediência está intrinsecamente ligada à nossa genética. Porquê? A palavra de Deus diz que somos filhos da... Está intrinsecamente na tua genética e na minha. Só Deus pode nos ajudar a ultrapassar isso. Só uma revelação de Deus. E quando fazemos vigílias, é no intuito que haja revelação de Deus. Não é para vir passar um bom momento como se estivéssemos num clube de amigos. É para que as pessoas busquem a Deus com todas as suas forças
e que venham aos pés de Cristo, venham colocar os seus problemas e que realmente saiam renovadas e transformadas. E não se cumpra mais um ciclo de desânimo. Porque conforme vamos identificando as motivações ou os motivos pelos quais desanimamos durante a vida, porque todos nós durante a vida desanimamos, todos nós, não há exceção, caímos em algum tipo de desânimo, e temos que começar a identificar. Eu na minha vida já identifiquei alguns, mas não os identifiquei todos, porque ainda assim muitas vezes caio em desânimo. Mas quando eu identifico, eu tenho que tratar desse assunto. Não pode passar para trás. Não pode ficar esquecido. E por isso há tão pouca vontade de procurar a Deus, de buscar a Deus, de realmente nos expormos diante do Senhor e dizer: Senhor, socorre-nos, socorre-me. Porquê? Porque estamos em desânimo. Conforme estava o povo lá no deserto, em desânimo, caíram, ficaram estatelados no deserto. Preferiram morrer no deserto do que realmente levantar-se, recobrar ânimo e ir em frente. Porque havia várias coisas que estavam a fazer com que eles não tivessem essa vontade, essa capacidade. Mas nós temos que identificar onde é que está a origem. Por isso é que devemos, e a palavra de Deus anima-nos a isso, é fazer uma introspecção, e aqui tem-se falado nisso, fazer introspecção a nós. Não uma extrospecção aos demais. Somos mais facilmente extrospectivos do que introspectivos. Porque, não sei, dá-nos mais prazer à carne. Posso dizer isso? Provavelmente. E também porque não nos gosta nenhum de nós expor as nossas debilidades e as nossas limitações. Mas um dia virá que o Senhor tem que fazer essa obra. Porque o Senhor conta connosco para a batalha. E a batalha, a palavra de Deus ensina que não é uma batalha natural, não é contra a carne, não é contra o sangue, não é que tenhamos que andar a lutar uns contra os outros. Sim, podemos ter divergências. Sim, podemos ter altercações. Sim, que podemos ter pontos de vista diferentes. Sim, que pontualmente até podemos discutir uns com os outros. Mas ao final, tem que reinar o amor de Deus e a paz tem que reinar. E não levantarem-se guerras. E vivermos desanimados como se estejamos a fazer um frete para servir ao Senhor. Servir a Deus não é um frete. É uma glória bendita. É um privilégio. Já basta aqueles que não conhecem a Deus estarem desanimados. Mas aqueles que estão animados, aqueles que são os filhos de Deus, aqueles que já foram comissionados, aqueles que já receberam o batismo, aqueles que já receberam o Senhor, têm que buscar animar-se e não viver em desânimo. Esperando o quê? Que aconteça o quê? O que é que vai acontecer? O que é que tu estás à espera? De um milagre? O milagre tens que ser tu partícipe dele. Dá um passo em frente. E tu és partícipe dos milagres. Sempre nos milagres o Senhor teve a participação humana. Amém? Praticamente sempre. Praticamente sempre. Há milagres na Bíblia que não havia ainda intervenção humana, que eu considero milagres que Deus fez. Mas o Senhor sempre teve alguém, humanamente falando, ao seu lado quando fez milagres. Então, nós somos partícipes desses milagres. Mateus 7:21 diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Porque muitas vezes parece que obedecemos porque dizemos Senhor, Senhor, mas o nosso coração está longe de obedecer a Deus. E a desobediência pode ser um dos motivos pelo qual caímos em desânimo. Quando tu conheces a Cristo, quando eu conhecia Cristo, a intenção era obedecer até, não havia nada que se interpusesse. Houve tentativas de que algo se interpusesse entre mim e o plano de Deus para a minha vida. Graças a Deus, tive pessoas ao meu lado que me aconselharam. Graças a Deus, tive uma convicção forte e firme de fé e pude seguir em frente. Porque houve várias
situações em que eu podia ter voltado atrás. Mas graças a Deus não aconteceu. E para aqueles que conhecem a Cristo, para aqueles que já são batizados, inclusive, que nada se interponha. Que nada se interponha entre o plano de Deus e a tua vida, para que realmente tu sejas uma pessoa realizada, neste ministério, fora deste ministério, aonde quer que seja. Uma pessoa realizada a saber que sabe que serve ao Senhor, que serve a Deus. Muitas vezes parece que obedecemos, mas não estamos em obediência. Porque quando estamos desanimados, não estamos em obediência. Quando estamos desanimados, olha aquilo que eu estou a dizer, quando estamos desanimados, não estamos em obediência. Porque tu sabes que não deves viver em desânimo. Tu sabes que deves te animar. E preferes viver, muitas vezes, nesse teu modo de vida, nessa tua, vamos chamar-lhe, mediocridade de vida, porque ao fim e ao cabo, quando nós estamos desanimados, sentimos-nos as pessoas mais medíocres, incapazes. Quando nós estamos nessa fase, nessa situação, nós não estamos em obediência. Porque a palavra de Deus diz que Ele não nos deu um espírito de cobardia, mas sim de domínio próprio. Amém? De valentia, domínio próprio. Então, quando nós sabemos que aquilo que devemos fazer e não o fazemos, a Bíblia diz que cometemos pecado. Significa, quando tu estás em desânimo e não fazes nada para sair do desânimo, tu estás a cometer pecado. Tu não dás a dar o real valor ao chamado de Deus à tua vida. Porque tu sabes que tens de te levantar, tu sabes que tens de te erguer, tu sabes que tens que empunhar a espada, sofrer os vitupérios, sofrer as agruras, porque não vais estar livre delas, sofrer as difamações, sofrer os ataques e ainda assim estar animado. Isso é servir a Deus. Amém? Ademais, que importa tu abençoares aquele que te abençoa. Ademais, o que te importa é tu seguires animado quando tudo vai bem. Temos que estar fortalecidos na fé para, no momento da crise, não desanimarmos. Porque as crises, normalmente, são a motivação de desânimo. Mas como nós servimos a Deus, um Deus sobrenatural, um Deus conhecedor de todas as coisas, um Deus maravilhoso e que fez uma obra em nós, naqueles que já fez, sobrenatural, maravilhosa, então esse mesmo Deus capacita-te a ti e tem que me capacitar a mim a contrariar a crise, saindo em vitória. Amém? A crise não pode mandar abaixo os filhos de Deus. A crise pode mandar abaixo os governos. A crise pode mandar abaixo os políticos. Toda a sociedade pode ir abaixo. Mas aqueles que confiam no Senhor dos Senhores, esses não irão abaixo. Porque não foi para isso que fomos chamados. E não é essa a obra que o Senhor está a fazer na nossa vida. Por isso, não te deixes desanimar. Anima-te. Anima-te porque Deus está contigo. Mateus capítulo 13, verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Infrutífera. Não dá fruto. Diz que essa foi a semente que foi semeada e que caiu entre os espinhos. E veio os cuidados do mundo, a fascinação pelas coisas naturais. Olha, mais um motivo de desmotivação. Mais um motivo de desmotivação. Muitas vezes, quando a nossa atenção, quando o nosso fascínio, quando o nosso foco são as coisas que aqui diz, que é os cuidados do mundo e a fascinação pelas coisas naturais, pelas riquezas, pela obtenção de coisas naturais nas quais nós queremos sustentar a nossa vida,
como sendo elas o suporte para uma vida realizada. Quando nós caímos nessa tentação, quando nós vivemos baseados nisso, quando o nosso coração, apesar de estar aqui, mas está baseado aqui, nisto que acabámos de ler, então o nosso desânimo é grande. E digo mais, e a pessoa que se baseia e cuja fascinação não está em Cristo, na obra de Cristo na sua vida, na obra de Cristo para a sua família, na obra de Cristo para o ministério, cuja fascinação não está aí, está nestas coisas. E quando a nossa fascinação está nestas coisas, eu quero te contar uma novidade. Eu quero te contar uma novidade que é uma velharia já. Podia ir para a loja das velharias. Tu não te desanimaste agora. Se a tua vida está baseada nisto, tu estás desanimado desde que entraste no ministério. Tu desde que entraste e que viestes ao ministério, tu estás desanimado, porque tu tens vivido baseado nisto. O fascínio pelas coisas naturais, pelas riquezas, é aquilo que leva a que quando a palavra de Deus vem à tua vida, quando a semente cai como que entra um sítio onde só há espinhos e não germina. E por isso, tudo aquilo que tu ouves, dizes amém, mas é somente um amém de repetição. É como se fosse um eco. É como se fosse um eco. Porque verdadeiramente o teu foco, o teu fascínio, a tua fascinação não está em Cristo, não está na obra redentora do Senhor. Está naquilo que são as coisas naturais, as tuas capacidades e aquilo que tu desejas para poder sustentar a tua vida, que são o fascínio pelo mundo e pelas coisas naturais. E isso não acontece de repente. Este tipo de situação pode acontecer, mas normalmente é algo que nunca foi destruído. Normalmente não acontece a quem já teve o fascínio por Cristo, quando já teve revelação pelo qual está neste ministério, pelo qual está a servir a Deus. Quando alguém tem revelação pelo qual está a servir a Deus, quando alguém tem revelação pelo fascínio de Cristo e pela obra maravilhosa do Senhor na sua própria vida, quando alguém recebe essa revelação, normalmente estas coisas não fazem efeito. O efeito devastador que fazem naquelas pessoas que nunca conheceram ao Senhor verdadeiramente. Dizem que o conhecem, como lemos anteriormente, mas continuam sendo desobedientes. E por isso, muitas vezes, ciclicamente, caem em desânimo. Caem em desânimo. E eu vou um pouco mais além. Muitas vezes, estas pessoas, a vida que têm levado, a vida que estão a viver, é uma vida de desânimo. É uma vida na esperança daquilo que podem obter por seus próprios recursos. Não uma vida de fé, sabendo que hoje aquilo têm e amanhã podem não ter e terão que ter ânimo na mesma. Terão que estar animados na mesma. Porque muitas vezes neste ministério passa isso. Hoje temos, amanhã não temos. E o nosso ânimo tem que ser o mesmo. A nossa vontade de servir a Deus tem que ser a mesma. O propósito de Deus na nossa vida continua a ser o mesmo. Mas muitas vezes somos levados por esse tipo de caminhos. E muitas pessoas caem em desânimo. Por isso, eu não sei qual é o efeito que a palavra de Deus tem tido na tua vida nestes anos todos, em que tu vens à igreja, em que tu estás no ministério, em que te congregas. Eu não sei que quando te batizaste e publicamente disseste perante aquela assembleia de pessoas que assistiram ao teu batismo, não sei quando o fizestes, não sei com que convicção que estavas a fazer, porque ali manifestaste publicamente que eras uma nova pessoa e que aquela velha pessoa que iria ressurgir das águas, aquela nova pessoa que iria ressurgir das águas, era para a honra e glória a Deus e era para servir ao Senhor. E por isso eu acho que temos que ter muita atenção, fazer muita introspecção à nossa vida, ver qual foi o caminho, qual foi o cruzamento, onde nós virámos à direita e teríamos que ter virado à esquerda, onde é que nos enganámos no caminho, porque provavelmente estaremos enganados e enganámos-nos em alguma encruzilhada. E começámos a assimilar que a vida para servir a Deus era assim, assim. A vida para servir a Deus é uma vida sem reclamações. Vê-se reclamações por tudo e por nada. Para aqueles que dizem que são servos de Deus e confessam o nome de Jesus. Muitas reclamações.
O serviço a Cristo não pode ser por reclamações, porque nós somos devedores, nós não somos credores, nós somos devedores ao Senhor. E isso foi o que dissemos quando, creio eu, porque essa é a pergunta que se faz quando as pessoas vêm a Cristo. Se estão dispostas a entregar toda a sua vida ao serviço do Senhor. Sim, estou. Então porquê é que vives desanimado hoje? Porquê é que estás desanimado? Porquê é que estás sem esperança? Porquê é que a tua vida não faz sentido? Se o Senhor que te chamou é aquele que faz todo o sentido. Enfim, diz que foi semeado entre os espinhos e era infrutífera, porque a fascinação das riquezas sufocam a palavra. A palavra cai, provavelmente, como nesta manhã, não sei, Deus queira que não. Gostaria que pelo menos uma ou duas pessoas pudessem receber a palavra de Deus nesta manhã. Uma ou duas já ficava satisfeito. Vamos, era uma vitória tremenda. E principalmente se eu a receber, para mim já é uma vitória tremenda. Porquê é que os cuidados, porquê é que estás tão cuidadoso com aquilo que há de ser? Com aquilo que há de vir? Porquê é que não tratas de sair do sítio de onde estás nesta manhã, desse lugar de desânimo, e alegrar-te porque o Senhor está contigo? A imensa misericórdia te tem perseguido com a sua graça, te tem perseguido. Muitas vezes o Senhor tem perseguido a minha vida, a vida da minha família, e eu só me dou conta mais à frente. Com tantos erros cometidos, com tantas situações, eu vejo tantos irmãos que o Senhor está aí a perseguir com a graça e com os favores, e a gente não vê. Estamos mais preocupados com aquilo que nos rodeia. Filipenses 4,6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro e tudo o que é amável e tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Com o que é que tu ocupas os teus pensamentos? Provavelmente ocupas os teus pensamentos com maus pensamentos, com pensamentos que não provêm de Deus, e vives esses pensamentos e já deixam de ser pensamentos e passam às ações, e por isso cais em desânimo muitas vezes na tua vida. Jeremias 29:11: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Eu é que sei. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aqui confronta-nos com uma pergunta: qual é o fim que a gente deseja? Que fim? Uma pergunta que fica. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. O nosso coração não pode estar dividido entre os fascínios que há à nossa volta, sejam eles quais forem. O nosso coração não pode estar dividido. Muitas vezes temos que tomar decisões desfavoráveis, humanamente falando. Muitas vezes o fascínio das coisas que nos rodeia limita-nos a nossa prestação para o Senhor. E não é que alguém mais não possa vir e fazer aquilo que eu não quis fazer e deixo para outro fazer. E não é que esse alguém até não o faça melhor que eu, até o fará melhor que eu. Mas provavelmente eu perdi a oportunidade de fazer aquilo que Deus esperava que eu fizesse. E provavelmente quem saiu prejudicado não foi o povo, não foi as pessoas que dependiam dessa atividade. Fui eu próprio que deixei de fazer aquilo que tinha que fazer. Porquê? Porque há coisas à minha volta que me fascinam. E porquê? Porque eu tenho um coração dividido. E isso faz com que realmente eu não faça aquilo que tenho que fazer
E isso pode antecipar o desânimo na minha vida. Isso antecipa o desânimo na minha vida. O fascínio pelas coisas do mundo. Porque não há satisfação no fascínio das coisas do mundo. Nós que estamos aqui, a maior parte, perdão, uma boa parte de nós já corremos em pós de vários fascínios na nossa vida passada. Havia coisas que nos fascinavam e o fascínio dessas mesmas coisas levaram-nos ao ponto de sermos escravos delas. E ao final, cair em desânimo. Eu não sei, eu fui fascinado por várias coisas na minha vida, no meu passado. E no meu passado recente também. Mas estou-me a reportar ao meu passado, em que me levou a viver uma vida de total desânimo. E eu creio que 90% das pessoas que estão aqui já o experimentaram, se não para dizer os 100%, não é? Já vivemos uma vida baseada no fascínio daquilo que nos leva muitas vezes a ser escravo. As coisas que nos fascinam levam-nos à escravatura. Levam-nos a ser escravos delas mesmas. E por isso é que a palavra de Deus nos incentiva, nos anima a que busquemos ao Senhor e não deixemos que o nosso coração se divida ao ponto de despriorizar ao Senhor em favor dessas mesmas coisas que nos fascinam. E que nós muitas vezes rotulamos ou reputamos de coisas banais. São coisas banais. Mas elas evidenciam um coração não muito centrado no propósito, no verdadeiro chamamento de Deus à nossa vida. Porque não podemos trocar aquilo que vem de Deus, que é de Deus para a nossa vida, por aquilo que nos fascina. Quando o fazemos, podemos ficar já sentadinhos aí à espera. Nem vale a pena sentarmos, porque não nos vamos cansar, à espera de cair em desânimo. Porque vamos ser desanimados porque os fascínios deste mundo, as coisas deste mundo, as coisas naturais que se apegam a nós, que se apegam ao nosso coração, vão levar-nos à frustração. Não nos vão saciar. O único que é fonte de saciar aquilo que a nossa alma anseia é o Senhor. Amém? Quando eu troco as coisas de Deus pelas outras coisas, então eu estou-me a pôr a jeito para cair em desânimo. Então eu tenho que ter uma prioridade. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Diz a palavra de Deus, não é? Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E principalmente aquilo que não me convém é despriorizar aquilo que é de Deus para priorizar aquilo que é do mundo natural. Amém? Mas muitas vezes caímos nesta, vamos chamar-lhe, armadilha do nosso coração. Não é armadilha dos outros, é armadilha do nosso coração. Temos que começar a analisar e a contemplar mais que o nosso coração, conforme a palavra de Deus diz, é mais enganoso que todas as coisas, e continuamos muitas vezes ainda a confiar no nosso coração. E estamos desanimados, mas continuamos a confiar no nosso coração. Contraria o teu coração. Faz o contrário daquilo que o teu coração diz. É que foi o meu coração que disse assim. Pois, deverias ter feito ao contrário. Porque aquilo que deves fazer tem que vir do coração de Deus. E não do teu coração. E não do teu coração. Eu tenho pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejo. Não me invocareis e passareis a orar a mim, eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não pode haver divisão. E para terminar, Isaías 59, capítulo 59, verso 1, diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. E agora é que vem a coisa. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Significa dizer que a misericórdia de Deus está ao nosso alcance, a graça de Deus está ao nosso alcance,
A mão de Deus não está encolhida, o ouvido não está tapado. Mas somos nós que em desânimo, em pecado, encobrimos o seu rosto. Somos nós, com a nossa atitude pecaminosa, desanimados, ao invés de glorificar a Deus pelas situações adversas, pelas dificuldades, pelas ofensas, pelas perseguições, pelas injustiças, se é que algum de nós sabe o que é uma injustiça. Se é que algum de nós sabe o que é uma injustiça. Não sei se me estás a entender. Se é que tu e eu alguma vez provámos o que é uma injustiça. Se calhar, se analisarmos bem, não sei. Cada um saberá. Eu cada vez estou mais perto daquele pensamento que diz que nunca fui injustiçado. Pelo contrário. Sempre o Senhor cuidou de mim. Mesmo nas minhas parvoeiras. Ainda há dias eu comentava que tive 3 vezes para, como diz assim na nossa linguagem, tive 3 vezes para ir desta para o outro lado. E eu, claro, naquela altura pensava que tinha sido o acaso. E eu hoje tenho que confessar que creio que foi o Senhor que 3 vezes me tirou daí. Porque foram coisas assim tremendas. Era jovenzito. E eu creio que Deus sempre cuidou de mim por isso. Eu, injustiçado? Não posso dizer. E tudo aquilo que se me passar hoje, eu hoje entendo que não é injustiça, é para meu crescimento, é para meu amadurecimento, é para eu realmente mostrar que coração tenho eu. E eu, quando estou em desânimo, estou a mostrar que coração tenho, e quando estou animado, também estou a mostrar que coração tenho eu. E Deus quer tratar com o nosso coração, não quer tratar com as nossas vestes. O Senhor não quer tratar com as nossas vestes, é com o nosso coração. O afastamento de Deus antecede o desânimo. E por isso, as iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E são os nossos pecados, as nossas atitudes em desânimo, que fazem com que o seu rosto seja tapado e não possamos ser agraciados. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Mas esses não somos os que estamos aqui nesta igreja. Nós não somos nada disto. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também deles, diz a palavra do Senhor.